Salmo 73. Salmo 73, verso 1 a seguir. Título da ministração nessa noite é Preenchidos pela Presença de Deus. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problema, o corpo deles é forte e sadio, não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isto, a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaçam. Desdenham a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Por isto o povo se volta para eles e bebe à vontade das suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros e aumentam as suas riquezas. O certo é que em vão é que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. O Asaf começa o seu relato com um testemunho. O Asaf começa dizendo, Deus é bom. Obrigado, irmão. Só pode afirmar, só pode trazer esse tipo de relato quem já experimentou da bondade de Deus, quem já usufruiu da bondade de Deus, é que tem a autonomia para dizer, Deus é bom. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já experimentaram da bondade de Deus? Deus é bom. Porque em algum momento da nossa vida nós já experimentamos da bondade de Deus. Asaf é alguém que desfruta da presença de Deus. O Asaf é alguém que tem relacionamento, é alguém que tem intimidade com a presença de Deus. O Asaf vai tornar em evidência num período em que o rei Davi assume o seu reinado, e o rei Davi ele vai buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Depois de 20 anos, o rei que antecede o rei Davi não tem nenhuma preocupação em ir buscar a arca e trazer a arca novamente para Jerusalém. Quando Davi assume, a preocupação de Davi é trazer a arca, porque Davi entende que trazendo a arca, ele também iria trazer a presença de Deus para Jerusalém. Então Davi, cheio de entusiasmo, Davi cheio de boa vontade, o Davi então vai para a casa de Abinadab para buscar a arca, que representava a presença de Deus. Só que o Davi, ele negligencia a ordem, o padrão de Deus para se trazer a arca. Davi vai buscar a arca, só que Davi quer inovar. Para Davi, a boa vontade é o suficiente. Só que Deus tinha estabelecido que existia um padrão para se carregar a arca.
Então Davi, ele leva um carro de boi. Davi coloca a arca em cima do carro de boi, chama alguns homens para ir com ele, e o Davi volta para Jerusalém alegre. Davi está festejando, porque a presença de Deus está voltando para Jerusalém. Só que Davi está fora do padrão. Mas mesmo fora do padrão, Davi está fazendo festa. A Bíblia diz que os bois tropeçam, Uzai e Aiô vai pegar a arca e eles são fulminados. Naquele momento, a comitiva para, o coração de Davi se entristece. Davi percebe que só ter boa vontade não é o suficiente, que para levar a presença de Deus existe um padrão, só boa vontade não é o suficiente. Então eles pegam a arca e eles levam a arca para a casa do Obed-Edom. A arca na casa do Obed-Edom, a arca vai ficar na casa de Obed-Edom 3 meses. Depois de 3 meses, chega a notícia na casa do rei Davi. A casa de Obed-Edom está prosperando. Os filhos do Obed-Edom estão prosperando. Por quê? Porque a arca está na casa deles, ou seja, a presença de Deus está na casa deles. Quando o Davi, ele fica sabendo que a arca na casa do Obed-Edom está fazendo eles prosperar, então Davi tem o desejo de ir buscar a arca novamente. Agora, eu chamo a nossa atenção para nós observarmos. A arca fica na casa de Abinadab 20 anos. Nós não vemos relato de que a casa de Abinadab está prosperando, porque a presença de Deus, a arca está na casa deles. Agora a arca vai para a casa do Obed-Edom e em 3 meses a família de Obed-Edom está prosperando. A casa de Obed-Edom estão prosperando. Porque quando a arca chega na casa do Abinadab, ela não passa de um utensílio. Ela não passa de um objeto. Ela não passa de um ornamento que alguém deixou na sua casa. Ou seja, por que a presença de Deus não manifesta-se na casa de Abinadab? Porque Abinadab não valoriza a presença de Deus. Porque Abinadab não deseja a presença de Deus. Abinadab trata a presença de Deus de qualquer forma. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, eles entendem que não é simplesmente a arca, mas a presença de Deus está chegando. O próprio Deus está chegando. Então eles passam a valorizar não apenas a arca que estava na casa deles, mas a presença de Deus que estava na casa deles. Porque não adianta nós estarmos no ambiente da presença de Deus se nós não nos envolvermos com a presença de Deus. Não adianta nós estarmos no ambiente em que a presença de Deus está manifestada se nós não desejarmos a presença de Deus. Davi, quando fica sabendo que a casa de Obed-Edom está prosperando, Davi diz, então eu vou buscar a arca. Davi aprende a lição, Davi entende que para trazer a arca tem um padrão, tem uma forma ordenada por Deus para trazer a arca novamente. Então a primeira ordem do Davi para os sacerdotes: se santifiquem. Davi fala para o sacerdote que eles deveriam se santificar. Davi chama os levitas e diz para os levitas que eles deveriam se santificar. Neste contexto, Davi vai com os sacerdotes, Davi vai com os levitas para trazer a arca.
E nesta comitiva é que o Davi escolhe, o Davi chama o Asaf, o Emã e o Gedutum. Esses 3 homens vão com Davi para a casa de Obed-edom para trazer a arca. Davi agora entende que existe um padrão. Davi agora está dentro do padrão. Eles estão trazendo a arca. Davi, ele a cada 6 passos que o Davi dá, o Davi para a comitiva e Davi oferece um sacrifício. Davi dá mais 6 passos, Davi para, oferece um sacrifício. Talvez alguém está olhando para o Davi e está dizendo: Davi, até nós chegarmos em Jerusalém, vai demorar muito. Por que nós não vamos apressados para Jerusalém? E quando nós chegarmos em Jerusalém, então nós paramos e fazemos um grande sacrifício. Davi aprendeu que é melhor demorar um pouco mais para chegar em Jerusalém com a presença, do que Davi voltar para casa todo apressado e chegar em Jerusalém sem a presença. É melhor ir devagar, é melhor entrar no padrão, é melhor entrar no modelo, no padrão de Deus, mas andar e chegar no nosso destino com a presença de Deus, do que nós andarmos todo apressadinho e nós chegarmos sem a presença de Deus. E a presença de Deus ficar no meio do caminho. Cada 6 passos que o Davi dá, Davi para oferecer sacrifício a Deus. Porque o Davi entende que sem sacrifício não existe presença. Asaf, 1 Crônicas capítulo 6, a partir do verso 31, Asaf, ele é o responsável pela adoração. Asaf, ele guia, ele conduz a adoração. Asaf é responsável por este momento do culto, da adoração. Asaf é alguém que tem experiência com Deus. Asaf é alguém que tem relacionamento com Deus. A Bíblia, ela atribui a Asaf pelo menos 12 salmos. Os salmos 50 e os salmos de 73 a 83. Mesmo depois de Asaf ter desfrutado destas experiências com Deus, mesmo assim o Asaf agora se encontra frustrado. O Asaf, ele se encontra decepcionado. Asaf está vivendo uma crise existencial. Asaf está dizendo que ele está quase desanimando. Asaf, ele está se comparando com os ímpios. Olha o verso de número 3. Ele diz: pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problema. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Asaf está olhando para os ímpios, e Asaf está dizendo: olha, eles não são afligidos. Olha, eles não têm problema nenhum. Olha, eles não são como os demais homens. O Asaf, ele está cheio de perguntas. O Asaf, ele está cheio de questionamentos. E eu penso que este é o problema da nossa geração.
cheia de perguntas, cheios de questionamentos. Só que o problema é quando nós vamos buscar estas respostas nos lugares errados. O Asaf, ele está cheio de questionamentos. Só que o Asaf está indo buscar as respostas nos lugares errados. A nossa geração está cheia de questionamentos. Eles estão indo procurar estas respostas nas noitadas. Outros estão indo procurar as respostas nos vícios. Outros estão indo procurar respostas na internet. E o problema é que quando nós vamos procurar essas respostas nos lugares errados, nós ficamos ainda mais frustrados. Porque a resposta que nós precisamos para os nossos questionamentos, para as nossas crises existenciais, nós só encontramos em Jesus. Nós só encontramos na sua palavra. Eu penso que a Bíblia tem resposta para todas as questões da humanidade. A Bíblia tem resposta para todas as questões humanas. Asaf está cheio de questionamentos e o Asaf vai buscar resposta em lugares errados. Davi, no Salmos 27, no verso 4, Davi entendeu que o lugar da presença de Deus não era apenas um lugar que o Davi queria visitar. Davi entendeu que o lugar da presença de Deus era o lugar que ele queria permanecer. Salmos 27, verso 4, Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe o que o Davi está dizendo? Onde eu estiver, eu vou criar um ambiente favorável para que a presença de Deus se manifeste. Sabe o que o Davi está dizendo para nós? Quando eu chegar lá no meu trabalho, eu vou criar um ambiente para que a presença de Deus se manifeste no meu trabalho. Sabe o que o Davi está dizendo para nós? Quando eu chegar lá na faculdade, lá na minha escola, eu vou criar um ambiente para a presença de Deus se manifestar. Sabe o que o Davi está dizendo? A minha casa é um ambiente onde a presença de Deus tem liberdade para se manifestar todos os dias. Davi está dizendo: eu vou buscar este lugar onde a presença de Deus tem liberdade para manifestar. Davi está dizendo: eu não quero ser visitado pela presença de Deus. Porque às vezes nós nos conformamos com muito pouco. Às vezes nós nos conformamos em sermos visitados pela presença de Deus no culto de domingo à noite. E às vezes nós esperamos a semana inteira para nós voltarmos na próxima semana, para nós recebermos novamente a visitação da presença de Deus. Nós nos conformamos com muito pouco. Na verdade, Deus não quer nos visitar com a sua presença. Deus quer que eu crie um ambiente para que a presença dEle possa fazer morada na minha vida. Deus quer que eu crie um ambiente para que eu seja portador da presença de Deus. Aonde eu for, a presença de Deus vai comigo. Aonde eu chegar, a presença de Deus vai comigo. Aonde eu chegar, por causa da presença de Deus que está na minha vida, o ambiente muda. Aonde eu chegar, por causa da presença de Deus que está na minha vida, as pessoas são libertas, as pessoas são transformadas por causa da presença de Deus que está na minha vida. Deus quer
Aleluia. Deus quer que eu ofereça para Ele uma casa. Deus quer que eu seja casa e não um hotel. Porque às vezes, o que nós estamos oferecendo para Deus é um hotel. Para Deus vir e passar uns dias. Para Deus vir e passar um final de semana. Para Deus vir e ficar um pouquinho comigo. Mas depois tem que ir embora. Eu preciso ser casa. Eu preciso ser casa. Para que o Senhor venha. Para que a presença dEle fique. Para que a presença dEle permaneça na minha vida. Moisés entendeu. Em Êxodo capítulo 33, pode pôr para nós, por favor, Êxodo capítulo 33, verso 1, 2 e 3. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto tu és povo de dura cerviz, para que te não consuma no meio do caminho. Êxodo 33, 15, verso 15. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça sair daqui. Olha que Deus oferece para Moisés. Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês. Eu não vou subir com vocês. Mas fica tranquilo, Moisés. Eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo vai com vocês. O meu anjo vai dar vitória para vocês. Os amorreus, jebuseus, os heteus, tudo que tem eus, vai sair de lá. Vou dar vitória para vocês, Moisés. Mas eu não vou, mas o meu anjo vai. Fica tranquilo, a vitória está garantida. O anjo vai com vocês. Só eu que não vou, mas o anjo vai. Talvez nós iríamos olhar para o Senhor e falar: Senhor, tudo bem, obrigado. Vai ter vitória? Claro, vou dar vitória, o anjo vai dar vitória. Vai ter vitória, Senhor? Então tudo bem, então eu aceito. Então eu vou, qual é o caminho? Só que quando Moisés ouve Deus falando: eu não vou com vocês, Moisés olha, em outras palavras, o Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor não for, não me faça ir, porque eu não aceito um substituto para a sua presença. Deus estava dizendo: Moisés, eu não vou, mas eu vou mandar um substituto. Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor não for, não me faça ir. Eu não aceito um substituto para a sua presença. Quantas pessoas têm substituído a presença de Deus por coisas? Quantas pessoas estão substituindo a presença de Deus por entretenimento? Já que nós não temos a presença de Deus, então vamos colocar alguma coisa no lugar. Se nós não temos a presença de Deus, então vamos substituir a presença de Deus por alguma coisa. Vamos fazer uma festa. Não temos a presença de Deus, então vamos substituir. Quando na verdade Moisés está dizendo: eu não aceito nenhum substituto para a presença de Deus. Aleluia. Oh, glória. Está comigo, irmão? Glória a Deus.
Essas coisas aqui às vezes falham. Às vezes dá problema. Mas nós até substituímos, nós só não substituímos a presença de Deus. Se falhar, nós vamos sair mesmo. O Asaf está triste. Por que é que o Asaf está triste? Asaf está triste porque o Asaf não tem. Percebe que o Asaf está olhando para os ímpios e está dizendo: eles têm, mas eu não tenho. Asaf está dizendo: eu sou afligido todo dia. Asaf está dizendo: é só comigo que acontecem essas coisas. Asaf está em questionamento porque o Asaf quer ter, mas o Asaf não tem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o Asaf está triste porque o Asaf não está sendo recompensado da forma que ele entende que deveria ser. Asaf está triste porque o Asaf quer ser recompensado. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que nós não trabalhamos por causa de recompensa. O pastor pregando aqui esses dias disse que nós precisamos servir sem esperar ser servido, sem esperar nada em troca. Nós fazemos o que nós fazemos não é por causa de recompensa. Nós fazemos o que fazemos por causa da herança. Existe uma herança reservada para nós na eternidade. Tudo que nós fazemos não é por causa da recompensa, nós fazemos por causa da herança. Só que parece que o Asaf se esquece disso. Porque quando houve as distribuições da terra para cada tribo, a tribo de Levi não recebeu nada. Porque o Senhor disse para eles: eu sou a sua porção. Eu sou a herança de vocês. Eu sou o que vocês precisam. Eu sou o que vocês necessitam. Asaf poderia ficar tranquilo, porque Deus havia garantido que iria cuidar dele. Só que o Asaf está triste, porque o Asaf quer ser recompensado. O que é que nós aprendemos? Enquanto Asaf está fora do santuário, o Asaf está olhando para ele. Enquanto Asaf está fora do santuário, é o Asaf que está no centro. O Asaf está dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não vou. Só que diante de todos estes questionamentos, o Asaf encontra força. E para onde que o Asaf vai? O Asaf vai para o santuário. Para onde que o Asaf vai? O Asaf vai para o lugar da presença de Deus. Só que quando a Bíblia diz que quando o Asaf ele entra no santuário, o Asaf entra triste, o Asaf entra abatido, o Asaf ele quer desistir, o Asaf está se sentindo desprestigiado. Só que quando o Asaf ele entra no santuário, não é o Asaf que está em evidência. Quando o Asaf entra no santuário, verso 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então aprendi o destino deles. 18, certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazem cair em ruínas.
como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu o desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras com as tuas mãos, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Quando Asaf entra no santuário, o Asaf, ele entra achando que ele não tinha. Quando Asaf entra no santuário, o Asaf percebe que ele tinha bem mais do que ele pensava. O Asaf entra no santuário dizendo: eu não tenho, eu não sou, eu não posso. No santuário, ele tem a revelação que ele tinha mais do que ele pensava que tinha. Ele tinha o Senhor, ele tinha a presença de Deus. Oh glória! Então Asaf diz: Senhor, o que eu posso querer mais na terra além de ti? Dentro do santuário, o Asaf percebe que aquelas coisas que ele estava buscando diante da presença de Deus, estas coisas se perdem, estas coisas não servem. E o Asaf está dizendo: o que eu preciso é do Senhor. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, parece que o Asaf precisa de um grande milagre. Na verdade, tudo que o Asaf precisava era da presença de Deus. Porque o lugar da presença de Deus é o lugar onde nós estamos seguros. Nós estamos vivendo dias de guerras. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias turbulentos. E nós ouvimos as pessoas falando: olha, eu vou para tal lugar porque tal lugar é seguro. Olha, eu vou para o interior porque no interior é seguro. Olha, eu não vejo a hora de terminar o meu ciclo aqui e eu vou comprar uma chácara, eu vou comprar um sítio, eu vou ficar lá no meio do mato escondido porque lá é mais seguro. Na verdade, todos esses lugares não passam de uma sensação de segurança. Na verdade, o lugar mais seguro é na presença de Deus. É na presença de Deus que nós somos guardados. É na presença de Deus que a palavra diz: olha, 1000 vão cair de um lado, 10.000 vão cair do outro, mas você não vai ser atingido. Enquanto nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós estaremos guardados, nós estaremos protegidos, nós estaremos seguros. Porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra para nós vivermos. O que é que nós aprendemos? E eu vou terminar. O que é que nós aprendemos com Asaf? Que a melhor coisa não é ter. A melhor coisa é ser. O Asaf queria ter. E o Asaf se esqueceu de quem ele era. O Asaf queria ter, mas o melhor é ser. O Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 19, o Paulo diz para nós não nos embriagarmos com o vinho em que há contenda, mas melhor do que se embriagar com vinho que há contenda é ser cheio do Espírito. O melhor não é ter, o melhor é ser filho. O melhor não é ter, o melhor é ser. O melhor é ser
escolhido. O melhor é ser acolhido. João capítulo 1 e verso 12 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Melhor não é ter, melhor é ser. Melhor é saber que quando nós baixarmos aqui a tumba fria, nós estaremos seguros na eternidade. Melhor do que ter aqui na terra é ser conhecido lá na eternidade. Melhor do que ter aqui na terra é ser cidadãos dos céus. Melhor do que ter aqui na terra, aleluia, é ser cidadão da eternidade. O Asaf, ele quer ter, mas melhor que ter é ser. Asaf está em crise, porque o Asaf quer ter, e o Asaf não tem. Asaf está olhando só para esse tempo presente. Asaf está olhando meio palmo para frente do nariz. Asaf só está enxergando esse tempo. Asaf está dizendo, eu quase me desviei. O Asaf está dizendo, eu não vou adorar porque eu não tenho. Asaf está dizendo, eu quero ter. E aí sim, aí eu vou adorar. Asaf está dizendo, quando Deus me der a mesma prosperidade que os ímpios têm, aí sim, aí eu volto a adorar. Enquanto Asaf está dizendo, eu quero ter para adorar, segundo Crônicas capítulo 15, o verso 7 está dizendo, esforçai-vos e não desfaleça as suas mãos, porque o seu trabalho vai ter recompensa. Enquanto Asaf está dizendo, eu quero ter para depois eu adorar, Apocalipse capítulo 22, o verso 12 está dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo as suas obras. Enquanto Asaf está dizendo, eu quero ter, para eu adorar, a Bíblia está dizendo, continue sendo, porque depois você vai ter. Asaf está dizendo, eu quero ter, aí depois eu adoro. A Bíblia está dizendo, continue sendo adorador. Continue me adorando. Continue sendo. Porque depois vocês vão ter o que eu preparei para vocês na eternidade. Asaf está dizendo, eu quero ter. E a Bíblia está dizendo, é melhor você ser. Asaf está dizendo, Senhor, me dá para eu adorar. A Bíblia está dizendo, não tire as suas mãos. Não tire as suas mãos. Continue sendo. Senhor, mas eu não estou tendo. Continue sendo. Senhor, eu não estou vendo. Continue sendo. Senhor, nada está mudando. Continue sendo. Senhor, eu quero ter. Continue sendo. Continue sendo. 1 Coríntios 2, 8 e 9. Continue sendo. Senhor, eu quero ter. Continue sendo. Anda calacérgia. Aquilo que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu. Aquilo que nem subiu no coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, eu não tenho. Continue sendo. Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu,
aquilo que nem chegou no nosso coração, nós nem imaginamos como é. É o que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis, para aqueles que são íntegros, para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É o que Deus tem preparado para aqueles que são. Talvez nós estamos aqui essa noite e talvez nós não temos o recurso para pagar aquela conta amanhã. Talvez nós estamos aqui essa noite e nós não temos o que nós precisamos para realizar aquele sonho. O que nós precisamos para trazer um conforto melhor para nossa família. Nós não temos, mas nós estamos aqui essa noite porque nós somos adoradores. Nós fomos chamados como adoradores. Nós não temos, mas nós sabemos o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós não somos, mas nós sabemos para o que nós fomos chamados. Nós não temos, mas nós sabemos qual é a nossa posição em Deus. E o pastor já leu aqui nessa noite: nós não temos, mas nele nós podemos todas as coisas. Nós não temos, mas não é o que nós não temos que vai nos separar do amor de Jesus. Mesmo nós não tendo, nada nos separa do amor dele. Aleluias! Asaf está dizendo: Senhor, eu não tenho, e pelo fato de eu não ter, eu estou quase me separando do Senhor. Pelo fato de eu não ter, eu estou quase me desviando. A Bíblia diz: Romanos 8,18. Eu não tenho, mas a Bíblia diz que as aflições deste século presente nem se compara. A dor que você está sentindo hoje não se compara. A tristeza que você está sentindo hoje não se compara. As lutas que você está enfrentando hoje não se compara com a glória que nos está reservada. Não se compara. Não se compara. Eclesiastes 7:8. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Deus está preparando algo excelente para nós. E todo sofrimento aqui não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Número 2. O que nós aprendemos com Asaf? Eu não adoro pelo que Deus me dá. Eu adoro pelo que Ele é. O nosso relacionamento com Deus não é um tipo de relacionamento baseado em troca. Se Deus me der, eu dou. Deus, primeiro o Senhor me dá e depois eu te dou. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento baseado na troca. Se Deus der para nós alguma coisa é porque Ele é Deus. Só que se Deus não der,
Não mudou nada. Deus continua sendo Deus. Nós não adoramos pelo que Ele nos dá, nós adoramos pelo que Ele é. E o que Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Todas as coisas começam nele e todas as coisas terminam nele. Tudo é para Ele, para a glória dEle. Por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí nós aprendemos, Mateus capítulo 15, verso 21, Ministério de Louvor, por favor. Nós aprendemos com a mulher Ciro-fenícia. Mateus capítulo 15. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia que saiu daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. 23. Mas ele não lhe respondeu palavras. Essa mulher vai falar com Jesus, e Jesus deixou ela falando, não respondeu para ela palavra alguma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus já deixou ela falando, agora Jesus vai falar para ela: você não é minha prioridade. Não vim aqui por causa de você, você não é minha prioridade agora. Então, o que a mulher fez, gente? O que a mulher fez, gente? Então a mulher chega até Jesus. Em outras palavras, ela está dizendo: o Senhor não me deu, mas eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Antes de receber. Antes de receber. Porque nós não o adoramos pelo que Ele nos dá. Nós o adoramos pelo que Ele é. O Asaf está triste. Mas quando o Asaf entra no templo, quando o Asaf entra no santuário, todo aquele vazio que o Asaf tinha na alma, todos aqueles questionamentos que o Asaf não tinha respostas, quando o Asaf entra no templo, todo aquele vazio da sua alma foi preenchido pela presença de Deus. Eu percebo o Senhor nos convidando esses dias. Volta para o santuário. Não o santuário no sentido físico. Eu percebo Deus nos chamando: vem para a minha presença. Volta para a minha presença. Porque na presença de Deus, esses questionamentos têm respostas. Enquanto o Asaf estava fora do templo, o Asaf estava cheio de questionamentos. Quando o Asaf entra no santuário, tudo aquilo que estava escuro ficou claro. Talvez o que nós estamos precisando nesses dias é entrar no santuário, é voltar para o santuário, é criar um lugar, é criar um ambiente para que esta presença de Deus ela possa ser manifestada e que nós possamos ser preenchidos por esta presença. Se coloque de pé.
enquanto nós vamos louvar ao Senhor, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, permita esta presença tocar o seu interior. Enquanto nós estamos aqui adorando, permita a presença de Deus preencher todo o vazio da sua alma. Permita a presença de Deus trazer respostas para os seus questionamentos. Permita a presença de Deus trazer respostas para tudo aquilo que você ainda não encontrou uma resposta. Se abra. Permita a presença de Deus tocar a sua vida. Vamos adorar o Senhor.